gráfico também tem o alfabeto dele. E ele tem velas que como se fossem as letras A, B, C, D. Eu vou trazer alguns padrões de vela, mas o intuito aqui é que vocês aprendam o fundamento, tá? Então, independente, não precisa nem gravar esses nomes aqui, tá? Porque vocês vão aprender exatamente o que quer dizer quando vocês olham a vela. E aí vocês, independente que nem gravem o nome e nem saibam outros padrões de vela, vocês consigam entender o que aquele mercado, o que aquele preço está dizendo, tá? O primeiro tipo de padrão, que aí vocês vão escutar bastante, é o doji, tá? Alguém sabe o que representa o doji? Indecisão do preço, tá? Isso aqui, ó, o que a gente pode ver? O que movimenta o mercado? São ações das massas. Legal. Quantas ações a gente tem? Ação compradora e ação vendedora. Legal. O que o doji pode dizer pra gente? Do jeito que tá vendo aqui, ó. Um corpo pequeno e um pavio grande. Os dois do mesmo tamanho, em cima e embaixo. O mercado está indeciso se vai subir ou se vai cair. Isso, o doji já representa isso. Mas o que você pode ter como base, além disso, olhando essa vela aqui? O preço abriu e fechou no mesmo lugar. Exatamente. O preço abriu e fechou no mesmo lugar. Mas antes de abrir e fechar, ele teve uma movimentação, que foi... Quase eu risco esse negócio aqui. Ele teve uma ação que veio até aqui embaixo e uma ação que veio até aqui em cima. Isso aqui não pode ser ignorado, tá? Por quê? Se a vela abrisse e fechasse no mesmo lugar sem antes ter uma movimentação, isso diria pra gente que o mercado tá sem ação. Não tem gente negociando aquele ativo naquele momento. Quando não tem gente negociando aquele ativo naquele momento, é o momento da gente sair dele, porque ele se torna volátil, e quando se torna volátil, ele começa a quebrar os padrões. E aí a gente para de operar. Legal? Pode muda de ativo, mas operar nele, mas não. Fabrício, e quando acontece um doji assim, que tem dois pavis e eles são representativos, quase que do mesmo tamanho, aí isso não mostra que o mercado está volátil. Isso mostra pra gente que o preço está em briga, tá? Está tendo uma indecisão no mercado. Tem uma galera que está vendendo e tem uma galera comprando. Isso em partes quase proporcionais. Isso faz o que pra gente? O que a gente tem que fazer quando vê uma briga entre duas massas? Se você está passando na rua, vê Vitor Belfort e Anderson Silva saindo no tapa, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar quieto, tu vai ficar na tua. Se tu for lá dentro e um dos dois se ofender, tu vai levar porrada. Né? O mercado está volátil? Não, o mercado tá volátil quando tem baixa movimentação e ele começa a trabalhar de forma irregular. Nessa situação aqui, ele está indeciso. Como é que você saberia que o mercado está volátil? Um monte de vela pequenininha sem esses pavis aqui. Tá bom? Quando tu fala que o mercado está volátil, significa que vai mais exceção, ele não vai ser um padrão, é isso? Uhum. Ele vai se movimentar de forma irregular e não vai respeitar os padrões. Geralmente aparece na consolidação ou pode aparecer em tendência também? Ele pode aparecer em tendência. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, mas a pergunta foi muito boa. Na parte onde a gente vai falar de suporte e resistência, a gente vai aparecer. Alguém aqui opera Bitcoin? Não? Se opera tá com vergonha, né? Por que o Bitcoin é um mercado volátil? Por que o Bitcoin é um mercado volátil? Alguém sabe me responder? Ninguém sabe me responder? O mercado do Bitcoin é volátil simplesmente por conta da popularização. Tem muita gente operando, mas ele é um ativo popularizado, onde pessoas que estão negociando aquele ativo, comprando e vendendo, são pessoas que não têm conhecimento para fazer aquilo. Vocês sabem quando a Bolsa de Nova York quebrou? Porque Henry Ford a família Ford não pegou um grande prejuízo antes da Bolsa de Nova York quebrar? Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Não sabe? Henry Ford não. 90. Tá. Alguém da família Ford foi no engraxate, fazer ali o brilhozinho no sapato. Chegando lá, o engraxate falou para ele que ia comprar ação. Quando ele entendeu que a bolsa estava virando algo popular, que tinham pessoas que não sabiam o que estavam fazendo lá dentro, ele vendeu
todo o patrimônio que a empresa tinha em ações. Vendeu tudo. E 3 semanas depois, a bolsa quebrou. Por que isso acontece? Por que muita gente perdeu... Alguém perdeu dinheiro em Bitcoin aqui? Não? Muito? Por quê? Alguém sabe me dizer? O que acontece? Quando tem pessoas que não sabem no mercado. O mercado, ele precisa ter altas e baixas. A gente vai entender isso daqui a pouco. Ele precisa ter... Se ele está no processo de valorização, ele precisa ter essa baixa aqui, ó, que é um processo onde ele está correndo, ele para, respira e volta a correr de novo. Ele precisa ter isso, porque ele precisa pegar fôlego, ele precisa corrigir para continuar crescendo. Não existe uma crescente perfeita. O Bitcoin se tornou um ativo onde muita gente perdeu dinheiro porque ele é um mercado volátil, onde tem pessoas que não têm conhecimento operando nele. Então o que acontece? O mercado, todo mundo vai, vende casa, caminhão, carro. Eu já viu isso? Estava passando Telex Free, um monte de gente vendendo tudo para comprar Bitcoin. Acho que em 2017, 2018. Todo mundo vendendo tudo para comprar Bitcoin. Foi exatamente naquela época que o Bitcoin despencou. Por quê? Porque quando a galera começou a comprar, muita gente comprou nesse momento aqui, ó. O que isso acontece? O cara vendeu tudo que ele tinha e comprou Bitcoin. Quando ele comprou Bitcoin na outra semana, o preço caiu. O preço corrigiu e é uma ação normal do preço. O preço caiu. Mas depois dessa queda, ele ia seguir a real dele. Exatamente. Quando o cara comprou, vendeu tudo, botou toda a esperança nele, porque ele viu o vizinho botando 10 mil e transformando em 1 milhão, quando chegou nesse ponto aqui, ó, ele vendeu. Beleza, um cara não vai mudar nada. Mas agora imagina, o mundo inteiro comprando, o preço caiu, o cara começa a vender. Lembra? Quem vende muito, se tem muita gente vendendo, o que movimenta o mercado? As ações da massa. Tá? As massas movimentam. Se tem muita gente vendendo, o preço cai um pouquinho, perdeu um pouquinho de dinheiro, começou a vender. O ativo cai. Tá? Então por isso que o Bitcoin teve aquela queda, porque estava popularizado, tá? E aí ele se tornou um ativo volátil, tá? Porque menos gente começou a operar nele e ele começou a ter pessoas sem conhecimento operando dentro dele, são os famosos amadores, tá? Que estavam operando ali dentro dele e fez com que isso acontecesse. O Doji, ele pode ser pra gente um momento de sair do mercado, que é quando ele mostra uma velinha bem pequena, com isso aqui, ó, um pavio bem curtinho, tá? Pavio bem curtinho, com uma vela quase que no mesmo preço, ou então no mesmo preço que abriu e fechou. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, é um exemplo muito do que acontece quando há uma reversão de tendência. O preço está subindo, muita gente está comprando, o preço está subindo. Vai chegar em um ponto, muitas vezes em uma região de venda, que a gente vai entender também um pouco mais para frente, que a galera começou a comprar e o preço precisa, a ação compradora precisa parar, respirar um pouco para depois continuar correndo. Nessa parada que ele começa a respirar, a ação vendedora começa. Tá? Quando ele começa a ter uma briga. Tá? Então o preço veio até aqui, parou para descansar, tá? Vamos usar esse exemplo, parou para descansar e a ação da compradora começou. Veio até aqui e quando chegou aqui, a ação compradora falou, pronto, descansei, vou continuar indo. Voltou e fechou aqui. Então se está vindo uma alta, voltou aqui. Isso mostra uma indecisão no mercado. É uma briga entre duas massas. O que vai acontecer depois disso aqui? Muitas vezes, independente da cor, tá? Se for vermelho ou verde, se for vermelho, melhor ainda. Mas independente da cor, se isso acontecer, tem muitas chances nas próximas velas haver uma desvalorização. Por quê? O preço veio, o Doji mostrou uma indecisão do mercado, ou que um Doji só, um ou dois aqui ó, seguido, se for um verde e logo depois um vermelho, mostra que o mercado vai reverter e cair. Se tu vir para cá e começar a aparecer um monte de Doji para cá, mostra uma indecisão no mercado, tá? Legal? Um monte de Doji, indecisão no mercado, o que você vai fazer? Para, espera, muda de ativo, ou então aguarda e tem muita chance dele seguir a tendência. O mercado está vindo em alta, aconteceu um monte de Doji, espera que ele pode romper para cima, tá? Isso aqui é um momento, pode ser um momento de consolidação.
Deu alguma dúvida até aqui? Só a questão de volatilidade, quando é que o mercado está volátil. Tá. Pavio pequeno, tá? Pavio pequeno ou sem pavio, o mercado abriu e fechou no mesmo tempo, no mesmo preço. Entendeu? Pavio pequeno quer dizer que não teve movimentação, não teve ação de nenhuma duas massas, então começa a ter um monte de velinha pequena aqui, uma do lado da outra, está sem movimentação, o mercado está volátil, quando ele voltar a se comportar, ele vai voltar de forma irregular e não vai respeitar os padrões. Se tiver uma tendência de alta aqui, ó, o mercado está vindo em uma alta, chega nesse ponto e ele tem um doji como esse, ele pode indicar duas coisas. Ele pode indicar uma reversão de tendência, o mercado está vindo em uma alta, chegou nesse ponto ele começa a cair, ou ele vem numa alta, encontrou esse ponto e começa a dar um monte de doji. Isso quer dizer que o mercado está consolidado. Ele consolidou porque a galera está indecisa. Muita gente comprando, vendendo, e aí o mercado está indeciso. E uma hora ele vai tomar a decisão de ter uma alta ou uma baixa. É o momento de esperar. Se ele está vindo em uma alta, aconteceu um doji e já fez uma vela maior vermelha, você já entendeu que é uma reversão de tendência. Aí você pode já entrar vendido.